Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Desenvolvedor de Aplicativos para Mídias Digitais na disciplina de Banco de Dados, no módulo 4, abordaremos o tema Formas Normais e Dependência Funcional. Sobre normalização. Normalização, por definição, é um conjunto de regras aplicadas numa tabela, com o objetivo de corrigir possíveis erros do projeto. Existem diversas regras para realizar a normalização. Dentre os principais objetivos, como foi dito, é para eliminar redundância no banco de dados e eliminar estruturas inexistentes em modelos relacionais. Tá? É como se fossem correções. Dentre as regras, elas são chamadas de formas normais. Temos a 1FN, 2FN, 3FN, tá? Ou seja, a primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. Na construção e aplicação dessas formas normais, inicialmente a tabela ela estará não normalizada e ela passará pelas normalizações, né? 1FN, 2FN e 3FN, e ao final a tabela se encontrará no modo normalizado, conforme veremos ao longo desta aula. Na primeira forma normal, 1FN, né? Dizemos que uma tabela está na forma normal quando ela possui atributos multivalorados ou atributos compostos. Tá? Quais são os problemas de ter esses tipos de atributo? Vejamos um exemplo a seguir. Neste exemplo, ele apresenta uma coluna, né, que ela, dentro dela possui outros atributos. Né? Essa EMP possui código de EMP, nome, CAT, SAL, né, que seria salário, data inicial, tempo. Ou seja, é um atributo, é uma coluna que ela depende de outras. Né? Então, como solucionar isso? Cada atributo composto ou multivalorado deverá ser transformado em uma nova tabela. Adiciona uma chave estrangeira nesta nova tabela, da seguinte forma. Projeto, temos uma tabela chamada projeto, em que a chave primária dela é código do projeto, tipo e descrição. Após isso, a gente, entre parênteses, a gente tem todos aqueles atributos que estão dentro de EMP, né? Como é que soluciona? A gente, ao invés de ter apenas uma tabela, a gente transforma em duas, em que a tabela, essa nova tabela, ela terá uma chave primária e ela terá também a chave estrangeira, que é exatamente esse código do projeto, que na tabela EMP-PROJ, ele será a chave estrangeira referente à tabela projeto, certo? Elas estarão interligadas. É como se eu tivesse uma tabela e eu transformei ela em duas. O formato que está descrito aí é de acordo com o que vimos nas aulas anteriores, o modelo relacional, ok? Antes de iniciarmos, explicarmos, né, os 2FN e 3FN, é importante saber o que é dependência funcional e quais são os seus tipos. É a principal ferramenta de avaliação para identificar se o agrupamento de atributos de uma tabela é apropriado, evitando redundância dos dados, inconsistências e perdas de dados em operações de remoção ou alteração na tabela, certo? Quais são os tipos de dependência? Existem três também. A dependência funcional total, a dependência funcional parcial e a dependência funcional transitiva. Na dependência funcional total, os atributos não chave de uma tabela têm que depender totalmente da chave primária e somente dela. Exemplo, em uma determinada tabela, possui uma chave primária composta pelos atributos A e B. C será dependente total de se, somente se, C depender funcionalmente de A e B. Nesse caso aqui, o atributo, né,
quantidade de horas trabalhadas, ela depende totalmente do código do projeto e número da empresa, né? O número do projeto aqui. O código do projeto e o número da empresa. Para que a gente obtenha esse dado da quantidade de horas, por exemplo, a gente teria que se basear nessas duas informações, nessas duas colunas anteriores, certo? Já na dependência parcial, é aquela dependência que não é total, né? Ela depende de parte da chave, né? Nesse caso aqui, o nome, no mesmo exemplo, né? Numa empresa uma tabela chamada alocação. O atributo nome do projeto, ele depende apenas de código do projeto. Ele não depende de todos, entendeu? Ele depende parcialmente. É uma dependência que não é de todos os atributos, mas apenas de alguns, ou de um, tá? Dependendo do tamanho da tabela. Já na dependência transitiva, é aquela dependência que em certo momento e em certas operações, ela vai depender de algumas colunas, de alguns atributos, e em outros momentos ele pode depender apenas de outro. Ou seja, utilizando outra tabela de exemplo aqui, chamada de empregado, existe número do empregado, nome do empregado, data de admissão do empregado, código do projeto de empregado e data de término do projeto. Tá? Este último atributo, essa última coluna, ela depende tanto de código do projeto do empregado, quanto também do número do empregado. Ou seja, há uma dependência transitiva. Em certos momentos, ela pode depender de código do projeto e, em certos momentos também, ela pode depender de número do empregado. Certo? Antes de eu continuar aqui explicando, agora eu vou explicar exatamente 2FN, eu gostaria de deixar claro que essas dependências, elas vão depender de quê, professor? Essas dependências dependem do projetista do banco de dados. Ele é que vai dizer se aquele atributo tem dependência e de quem ele depende, para que ele exista, né? Para que ele esteja ali na tabela, ok? Na dependência, na forma 2FN, uma tabela está em 2FN se ela já estiver em 1FN, ou seja, é como se fosse um melhoramento. Né? Você aplica primeiro um 1FN, se vê que precisa aplicar novamente, você aplica o 2FN. Você não aplica novamente um FN, entendeu? No caso aqui, né? Todo atributo que não for chave primária e se depender total, e se a dependência for total, ou seja, não deve existir dependência parcial. Neste exemplo aqui, o nome do projeto, ele está dependendo de código do projeto. Tá? Então, qual é a solução para resolver? Neste caso aqui, a solução para não ter dependência parcial, né, seria criar uma nova tabela chamada de projeto, e aí nesta tabela de projeto ela teria o código do projeto e o nome do projeto. E na de alocação ficaria nome, número do empregado, código do projeto e quantidade de horas trabalhadas. Tá? A gente passaria novamente de uma para duas, mas com uma configuração distinta do que a gente viu em 2F e em 1FN. Ok? E em 3FN, que é aquela situação em que há uma dependência transitiva. Então, a gente utiliza o 3FN quando a gente não quer que exista aquela dependência transitiva, a gente quer solucionar aquele problema. Tá? Então, é aplicado geralmente quando já se aplicou também em momentos anteriores 2FN. Então, neste caso aqui, como é que ficaria para eliminar essa dependência transitiva? Transformaria de uma em duas tabelas, em que a primeira tabela seria um empregado, com o número do empregado, nome do empregado, data de admissão do empregado e código do projeto do empregado.
E a última tabela seria o projeto, ou o nome projeto, com código do projeto do empregado e data de término daquele projeto, certo? O 3FN, a gente quer eliminar uma dependência transitiva. Quando a gente aplica o 2F, a forma normal, 2FN, a gente quer eliminar a dependência parcial. E no 1FN, a gente quer eliminar uma dependência que ela é total, ok? Como atividade para este módulo 4, a atividade é, uma tarefa valendo 10 pontos em que, de acordo com o que foi apresentado neste módulo, exemplifique um tipo de normalização, seja ela 1FN, 2FN ou 3FN. Tá? Basta exemplificar aplicando um desses 3 tipos de normalização, ok? Então é isso, pessoal. A gente acaba a aula por aqui. Nos vemos na próxima aula.